meditar nesta noite é em Filipenses capítulo 1, os versos 1 e 2, tá bom? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1 e 2. E diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e que a Deus que nos conceda discernimento e um coração aberto para a sua palavra. Privilégio, Pai, estar esta noite junto com os irmãos, neste local, Senhor Deus, guardado por Ti, com a disposição de podermos louvar ao Senhor, expressando assim, ó Deus, a nossa adoração, a nossa fé e o nosso amor, maravilhoso Pai, expressando a nossa esperança e a nossa confiança em Ti. Deus Todo-Poderoso, misericórdia de nós, derrama sobre nós a Tua graça e paz. Ó Santo Deus, suplico que o Senhor venha curar os enfermos. Tenha misericórdia dos nossos queridos que estão diante de enfermidade. Venha, maravilhoso Pai, a Tua mão provedora e ter todas as condições, maravilhoso Pai, para restaurar a saúde desses queridos irmãos. Aqueles que estão, Senhor Deus, desanimados, que estão, maravilhoso Pai, enfrentando angústias do coração, que estão impedidos, ó maravilhoso Pai, de ter ânimo, de ter vontade, coragem, de poder vir na Tua casa e te louvar. Santo Deus, tenha misericórdia desses queridos, seja o Espírito Santo em fortalecê-los, ó maravilhoso Pai, e levantá-los e trazê-los, Senhor Deus, para o convívio, principalmente do Senhor, da comunhão e também da Tua igreja, Pai. Santo Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, e que o Teu Santo Espírito trabalhe na nossa mente hoje à noite, ó Pai, nos concedendo clareza, discernimento da Tua palavra, e principalmente, ó Deus, quebrando o nosso coração para recebermos a Tua palavra, Senhor Deus, para que possamos ser praticantes, ó maravilhoso Pai, não somente ouvintes da Tua palavra. Dar-nos alegria, o contentamento, Senhor Deus, na comunhão com o Senhor nesta noite, na comunhão com os irmãos, Senhor Deus, e também o deleite na Tua maravilhosa palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe e guarde. E é no nome santo de Cristo Jesus. E eu suplico, Senhor Deus, pois creio na mediação única de Cristo Jesus como nosso sumo e grande sacerdote diante de Ti. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Louvado seja o nosso maravilhoso Deus. E o texto que nós lemos, irmãos, é uma carta. E naquela antiguidade, no tempo do apóstolo Paulo, no nosso Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, nós temos várias cartas. E essas cartas seguem sempre o padrão daquele tempo do apóstolo Paulo. Naquela época existia cartas, porque infelizmente nossas vidas já se tornou realmente já esquecida e apagada. Mas lembro do meu tempo que nós escrevíamos cartas e enviávamos cartas pelo correio, cartas escritas à mão, cartas datilografadas, mas tínhamos esse costume e hoje se perdeu. Mas estamos aqui junto com a palavra de Deus, e no Novo Testamento é composto também de cartas. E essas cartas realmente foram escritas. E nós temos aqui uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que ele realmente vai destinar essa carta a uma igreja em particular. E na abertura, irmãos, desse texto, é uma abertura comum, normal, das cartas da época do apóstolo Paulo, do primeiro século, da época realmente da igreja. Começava-se a pessoa se identificando, e aí temos Paulo e Silas se identificando. Toda a carta começava assim, a pessoa se identificava, dizia que era o remetente da carta, e aí logo no início da carta. Depois, a pessoa realmente ela poderia dizer alguma coisa a respeito dela mesma. E Paulo diz a respeito dele e de Timóteo, eles são servos de Jesus Cristo. Talvez naquela época poderia ter alguém escrevendo, dava o seu nome e dava alguma designação da sua própria pessoa.
poderia realmente ser o parentesco dele, poderia ser uma profissão que ele tinha, mas aí Paulo realmente, humildemente, ele diz, olha, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Fazia parte também dessa carta o destinatário, a quem essa carta estava sendo destinada. E isso aí, Paulo diz, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, uma região realmente antiga daquela época, e que lá havia uma igreja, e Paulo está destinando essa carta aos irmãos em Filipos. Fazia parte também dessa carta uma saudação. E muitas vezes nessa saudação era um desejo de felicidade, de boa saúde, e desejava a essa determinada pessoa. E também faz parte aí. E Paulo está usando graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo não está fugindo muito ao que era a regra das cartas daquela época do primeiro século. A pessoa se identificava, a pessoa dizia algo a respeito de si, a pessoa dava um destinatário e uma saudação, um desejo. Muitas vezes a pessoa dizia fulano de tais, fulano de tal, saúde, desejando saúde àquela pessoa. Mas, irmãos, e aí na carta, no decorrer da carta, vai o desenrolar do assunto. Nós podemos ver na carta de Filipenses, uma carta pequena, só tem 4 capítulos, mas nessa época, lembre-se que essa questão de capítulos e versículos foi uma invenção recente. As cartas não eram assim. Então, logo após ao destinatário e a saudação de saúde ao destinatário, a pessoa entrava no assunto, ia desenrolando o assunto, ia até o final. E no final, a pessoa realmente dava as suas considerações finais ou saudação final. O que Paulo também não foge com respeito à carta de Filipenses. Lá no capítulo 4, no final da carta, no verso 21, ele diz: saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. A todos os santos vos saúdam, mas principalmente aos que estão na casa de César. E aí ele encerra com a saudação final. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Mas, irmãos, Paulo é crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma pessoa que realmente já tem andado um bom tempo com Cristo Jesus, tem um bom conhecimento teológico a respeito dos ensinos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora realmente nos pareça uma saudação natural e normal, que segue realmente a mesma linha das cartas da época do apóstolo Paulo, mas é interessante notar, irmãos, que aquilo que ele deseja, a sua saudação àquela igreja, realmente é muito mais do que uma saudação comum e natural. Nós precisamos realmente ir mais além do que pensar simplesmente numa saudação normal, comum e natural, do que Paulo realmente está pensando e desejando esses irmãos. É verdade que isso também aparece nas outras cartas do apóstolo Paulo. E muitas vezes eu tenho usado essa saudação para os irmãos aqui pela manhã e pela noite, como eu abri também hoje à noite a pregação, desejando graça e paz aos irmãos. Meu desejo, irmãos, é a gente explorar de forma bem rápida, muito mais do que desejar simplesmente graça e paz, uma saudação comum, rotineira e natural aos irmãos. Nós podemos realmente entender, no sentido à luz das Escrituras, o que realmente queremos desejar e saudar os irmãos quando declaramos graça e paz. Para que não seja ao nosso pensar e ao nosso desejar simplesmente palavras de boa educação.
palavras de alguém que é educado, palavras de saudação, que muitas vezes nas nossas saudações podemos estar tão acostumados em saudar uns aos outros como bom dia, boa tarde, e caímos realmente na simplicidade. Mas precisamos de muito mais do que na simplicidade. Podemos pensar realmente no real desejo das nossas saudações. E é isso que eu quero focar nessa noite. E eu não quero ser muito extensivo aqui com os irmãos. Primeiramente, irmãos, eu quero olhar essa saudação do apóstolo Paulo e note o que ele faz de bastante interessante para nós. Ele diz graça e paz, mas ele coloca isso como da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É uma saudação do apóstolo Paulo? Sim, claro que é uma saudação do apóstolo Paulo. É Paulo que está desejando graça e paz àqueles irmãos. É Paulo que escreveu essas palavras, desejando graça e paz a esses irmãos. Mas o que me chama a atenção é que Paulo realmente faz questão de desejar e de deixar bem claro que essa graça e paz não é simplesmente palavras dele, saudação do apóstolo Paulo. Você deseja que aquela igreja entenda de que essa saudação realmente é aquela graça e paz que vem do nosso maravilhoso e bondoso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando eu desejo graça e paz aos irmãos, é claro que por conta da pessoa que eu sou, né, da minha limitação como ser humano, como pessoa humana, simplesmente passa a ser uma saudação de um ser humano, de um desejo do meu coração, de uma saudação boa, agradável e bíblica aos irmãos. Mas quando nós colocamos Deus como desejamos, como Paulo realmente mostra aqui, quando declara que há uma graça e paz, não propriamente da parte dele, nesse sentido, mas que vem da parte do nosso maravilhoso Deus, aí faz grande diferença. Uma coisa é uma salvação de graça e paz de um para com o outro, de mim para você, de você para mim, entre nós, vindo de nós, seres humanos limitados. Seres humanos, é claro, crente em Cristo Jesus, confesso realmente da salvação pela fé em Cristo Jesus. O nosso desejo realmente é que a graça de Deus habite no seu coração, que a paz de Deus lhe console de todas as aflições. Mas outra coisa realmente é a graça e a paz da parte de Deus. Vindo da parte de Deus para mim e para você. A graça e a paz sendo dispensadas não por mim, mas por Deus a cada um de nós. E é nesse sentido, irmãos, que eu quero focar aqui para que possamos nos deleitar e nos consolar dentro da palavra de Deus. E aqui eu quero continuar realmente aquela ideia que temos tentado ensinar a buscarmos nos contentarmos com o nosso Deus, a buscarmos realmente encontrar satisfação no nosso maravilhoso Deus Todo-Poderoso. Então, notemos, irmãos, que o uso dessa palavra, ela está ligada a Deus. É graça da parte desse Deus maravilhoso. E ele diz que esse Deus é o nosso Pai. É a graça de Deus. Mas não somente aquele Deus criador de todas as coisas, aquele Deus soberano que nós cremos, aquele Deus realmente santo, perfeito, aquele Deus realmente justo juiz, aquele Deus realmente misericordioso e gracioso que Ele é, mas aquele Deus da qual nós temos intimidade, é aquele Deus que nós temos comunhão. Não é aquele Deus que está distante de nós, que é verdade, um Deus glorioso, um Deus soberano,
que habita no alto e sublime trono, cheio de glória e majestade, constantemente adorado pelos santos anjos, e da qual realmente remete a nós, seres humanos, respeito, reverência, temor. Mas mais do que isso, é um Deus que nós podemos ter intimidade. É um Deus que é o nosso Pai. É um Deus realmente que nos adotou como filho por meio da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é um Deus longe de nós. Não é um Deus da qual nós adoramos de longe. Não é um Deus da qual nós não temos coragem de olhar, de levantar a face. Não é um Deus da qual nós não temos coragem de conversar, de termos um relacionamento com Ele. É um Deus bem íntimo de nós. É um Deus próximo de nós. Não é um Deus estranho a nós. É um Deus realmente que nós temos respeito e reverência, sem dúvida. Mas nós, irmãos, Paulo nos aproxima desse Deus. Paulo nos aproxima dessa graça de Deus. Não é um Deus distante, não é um Deus longe de nós, mas é um Deus da qual nós podemos chamar de Pai. É o nosso Pai. Não é somente o nosso Deus no sentido restrito da palavra, em que nós temos que ficar longe para não sermos consumidos pela sua ira. Mas é um Deus da qual agora nós podemos nos aproximar, nós podemos ter uma íntima comunhão, nós podemos ter um relacionamento de pai para filho. Irmãos, isso faz toda a diferença para nós. Então, Paulo dizendo, olha, a graça da parte de Deus, teu Pai. Não é estranho a você e a mim. Não é algo estranho a nós. Faz parte do nosso ritual de educação, quando a gente chega num determinado lugar, mesmo que a gente não conheça as pessoas, mesmo que sejam estranhas a nós damos bom dia, boa tarde, boa noite, não é verdade? Você chegar num determinado lugar e você está ali um grupo de pessoas, e você sentar ao lado de alguém, se bem que isso está sendo esquecido, né? Pelo passado tempo. Então, seria realmente bom e educado você chegar e desejar boa noite, boa tarde, bom dia às pessoas. Isso realmente as pessoas hoje até ficam espantadas, né? Até ficam meio que assustadas. E as pessoas estão demonstrando uma educação. Possivelmente eu pego o ônibus e eu vejo algumas pessoas, ao subir do ônibus, dar um bom dia ao motorista. Né? E algumas pessoas, é claro, que sobem no ônibus e não dão um bom dia ao motorista, de jeito nenhum. E aí vai, passa pela catraca, vai buscar logo o seu assento, ficar em pé. Mas eu reparo muitas pessoas que ainda têm essa, vamos dizer assim, esse apreço de chegar e dar boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a um motorista de ônibus. E essa pessoa reconhece o motorista no sentido de ter comunhão e intimidade com ele. Mas nós conhecemos ao nosso Deus. Nós temos intimidade com o nosso maravilhoso Deus. É o Deus que conhece a mim e conhece a você. E essa graça vem desse Deus que lhe conhece e que realmente é o seu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Mas também do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz, essa paz também vem do Cristo Jesus, daquele que é o Filho de Deus, que é Deus também, mas que veio em forma humana, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador, que é o nosso Mediador. É aquele pelo qual nós temos acesso a Deus, livremente a Deus. E que não preciso mais de nenhum outro mediador, porque eu já tenho um todo suficiente, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa graça que vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando Paulo, irmãos, ele declara graça da parte de Deus, desse Deus e desse Cristo, que já temos realmente um conhecimento e um relacionamento com eles.
E ele declara para nós que essa graça, ela tem uma fonte divina, que é o nosso próprio e maravilhoso Deus. Ele diz graça da parte de Deus Pai. É verdade, irmãos, que a Bíblia fala da graça comum de Deus, que é aquela graça que Ele realmente dispõe e disponibiliza a toda a criatura. Tanto faz a pessoa confiar em Deus como não confiar em Deus. Tanto faz a pessoa ser redimida pela graça de Deus ou não redimida pela graça de Deus. O que nós chamamos de graça comum é a graça onde Deus realmente Ele dispõe a qualquer pessoa sobre a face da terra, onde Deus realmente faz com que a chuva caia, tanto sobre o justo ou aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, como aqueles que ainda se mantêm incrédulos ou não temem a esse nosso Deus maravilhoso. Então, independente se a pessoa tem reverência a Deus, louva ou adora a Deus ou não, Deus manifesta a sua graça. Deus derrama a sua graça sobre essas pessoas. Mas o que eu destaco aqui, em particular, irmãos, para o nosso consolo e contentamento, é a graça salvadora de Deus. E aqui é diferente da graça comum de Deus. Estamos falando, e eu quero destacar aqui nesse ponto em particular, sobre a graça salvadora que vem desse Deus maravilhoso. E é essa graça, irmãos, que eu quero chamar a nossa reflexão nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Paulo deixa bem claro que essa graça, e a Bíblia também em outros textos, vai mostrar que essa graça, ela tem uma única fonte, que é Deus Todo-Poderoso. Eu simplesmente posso desejar a você a graça e a paz de Deus, nosso Senhor, e Cristo Jesus também. Mas só Deus pode derramar sobre o pecador a sua graça redentora e salvadora. Só Deus realmente que é a fonte da graça salvadora, graça que vem da parte de Deus, da mão poderosa e graciosa desse Deus. Só Ele realmente é a única origem dessa graça salvadora. E não, irmãos, existe ninguém sobre a face da terra que possa derramar essa graça salvadora na vida de um pecador, a não ser o nosso maravilhoso Deus. Não há outra fonte de graça redentora senão o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É graça da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu posso simplesmente desejar que Deus derrame a sua graça sobre a sua vida, ou sobre a vida de qualquer pecador sobre a face da terra. Mas só Deus pode, graciosamente, derramar salvação sobre a vida daquele pecador. A igreja não tem esse poder. Santo nenhum que as pessoas queiram designar sobre essa terra tem esse poder de derramar graça salvadora sobre a vida de um pecador. A graça salvadora de Deus, irmãos, ela é única, ela é singular, ela é eterna, ela é poderosa e pertence somente a Deus. E Deus, ao derramar a sua graça sobre pecadores, Ele não faz acepção de pessoas. Deus derrama a sua graça a quem Ele quer, conforme a sua soberana vontade e livre misericórdia e graça. Em Romanos capítulo 6, verso 23, nós temos claramente a definição de graça salvadora. Em outras palavras, irmãos, o texto diz para nós em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, e essa expressão dom gratuito de Deus é graça. Mas a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, irmãos, o que é graça? É o favor de Deus, redentor,
Há pecadores que merecem a condenação eterna. Graça não é mérito, é favor de Deus. É favor redentivo, salvador de Deus a pecadores que merecem a condenação por conta dos seus pecados. Nós vimos em Romanos 6,23 que o salário dos nossos pecados é a morte eterna. É a condenação pelos nossos pecados. Isso é o que nós recebemos, isso é o que nós merecemos por conta de ofendermos a esse Deus santo e maravilhoso. Isso é a recompensa dos nossos pecados, é a morte, é a condenação eterna, longe de Deus. Mas ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em outras palavras, a salvação, a redenção. E note o que Paulo está colocando os dois pontos. O que nós merecemos, condenação dos nossos pecados. E o que Deus nos dá, que não merecemos, é a vida eterna. Isso é graça de Deus. É esse favor redentivo, salvador de Deus, das mãos de Deus, a pecadores que merecem a condenação pelos seus próprios pecados. Então, irmãos, só Deus salva. Só Cristo salva. Só Deus tem o poder, a livre misericórdia de derramar a sua graça salvadora sobre pecadores. Pecadores que merecem a condenação dos seus pecados. Ninguém pode abrir a boca e bater no peito e dizer: eu mereço a graça de Deus. Ninguém merece. Independe realmente da quantidade ou do tempo que a pessoa realmente tem cometido os seus pecados. O fato é que cada pessoa sobre a face da terra é um pecador. E por conta dos seus pecados, o que ele merece é a condenação. E a graça vem para livrar esse pecador da condenação dos seus pecados. Mas, irmãos, o texto também quer declarar, não somente que essa fonte da graça é Deus e unicamente Deus, e devemos confiar em Deus. Mas queremos mostrar também, irmãos, que essa graça, ela não ficou simplesmente manifestada em palavras, mas essa graça, ela encarnou, ela se personificou na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é uma graça que ficou somente em palavras do nosso Deus maravilhoso, mas que ficou evidenciado na própria encarnação, na própria pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz que é graça de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça que vem pelas mãos poderosas de Deus, da qual Ele é a fonte da graça, mas é a graça que ficou clara, evidente, personificada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça salvadora de Deus se manifestou, irmão, salvadora, personificada em salvação exclusivamente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra na cruz do Calvário é a pura manifestação clara e evidente da graça de Deus Todo-Poderoso. Em Tito capítulo 2, versículo 11, Tito capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: a graça de Deus se manifestou, se evidenciou, mostrou realmente de forma evidente, clara, palpável. E ele diz: salvadora a todos os homens. E o contexto aqui é Cristo, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em João 13,16, o texto que nós bem conhecemos, embora a ideia graça, a palavra graça não apareça, mas a ideia está incluída nesse texto tão conhecido por nós, que diz: porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, concede vida eterna ao pecador. Mas ele tem que crer em quem? Na pessoa e na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fé que salva, fé que recebe a graça de Deus, irmãos, é uma fé unicamente na pessoa e na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa pessoa divina humana e na sua obra redentora na cruz do Calvário, derramando seu sangue para a remissão, para o perdão dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo, irmãos, é a poderosa manifestação da graça de Deus que veio e habitou entre nós, que habitou num corpo, embora perfeitamente humano, mas sem qualquer mácula do pecado. A graça de Deus que foi a cruz do Calvário, que foi realmente cravado na cruz do Calvário. A graça de Deus que derramou o seu próprio sangue quando foi ferido. Essa é a graça soberana de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, um texto bem conhecido, deixa isso bem claro para nós. Ele diz, porque pela graça sois salvos. Então ele não está falando da graça comum, ele está falando da graça salvadora de Deus, cuja fonte é o próprio Deus, e cuja a obra consumada da graça é na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E note o que ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé para receber a graça, para crer em Cristo Jesus, é também graça de Deus. É dada por Deus. Deus nos move a crer na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Ele diz, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, não é uma obra minha, não é, essa graça não tem origem em mim, ou em você, ou em qualquer outro ser humano. A fonte dessa graça não é o meu coração bonzinho, não é a minha boa vontade, não são as minhas boas ações ou as minhas boas obras para me redimir, para me salvar. Não. É verdade que nós fazemos coisas boas. É verdade que nós agimos muitas vezes com misericórdia e graça para com as pessoas. Nós estamos vendo muita gente agindo de forma graciosa, de forma misericordiosa, não somente em palavra, mas de forma firme, de forma visível, de forma material, ajudando os desabrigados da enchente do Rio Grande do Sul. Nós sabemos disso. Tem muitas pessoas comovidas e tirando realmente do seu sustento para ajudar essas vítimas lá do Rio Grande do Sul. Isso é realmente uma boa ação, isso é realmente um ato de graça, de misericórdia, que não fica só em palavras, mas em ações. Mas, embora realmente seja boa, agradável e útil àquelas pessoas, mas não é graça redentora e graça salvadora. É graça, sem dúvida, que alivia a situação daquelas pessoas que estão precisando de alimento, precisando de abrigo, precisando de roupa. Mas só Deus pode derramar graça salvadora na vida de um pecador. Só Deus pode redimir o pecador dos seus próprios pecados. E Deus fez isso, e ficou não só em palavras de Deus, mas Deus demonstrou isso de forma real, verdadeira, na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o que essa graça produz, irmãos, para nós? Produz vida eterna. Essa graça de Deus é uma graça eficaz. Não é uma graça barata.
não é uma graça ineficiente. Quando Deus realmente derrama a sua graça redentora e salvadora na vida do pecador, não tem como ele resistir. Ela vai cumprir o seu propósito. Não tem como esse pecador rejeitar essa graça redentora e salvadora de Deus. Quando Deus move o Espírito Santo a quebrantar o coração desse pecador, levando ele a reconhecer os seus próprios pecados e a sua miserabilidade, reconhecendo realmente a condenação dos seus pecados e para onde os seus pecados vão levá-lo, que é para a condenação eterna, para o inferno, para longe de Deus. É esse mesmo Espírito que o move a crer em Cristo Jesus como seu Redentor e como seu Salvador. E tudo isso, a graça eficaz, a graça viva e salvadora na vida desse pecador. E esse pecador se rende pela fé a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa graça, irmãos, ela é poderosa e tem que ser poderosa. Tem que ser poderosa. Por mais que a gente fale às pessoas da necessidade de se arrepender dos seus pecados, por mais que a gente alerte o perigo das pessoas continuarem na condenação dos seus pecados, ainda assim nós não poderemos, com as nossas palavras, com os nossos argumentos, convencer o coração de ninguém. Não podemos. E se fazemos, logo, logo essa pessoa vai voltar atrás. Mas, quando o Espírito Santo age no coração verdadeiramente desse pecador, ele não tem como resistir à graça de Deus. É uma graça poderosa que tira o pecador da escravidão dos seus pecados. É uma graça poderosa que é comparada a uma ressurreição dos mortos. Em Efésios 2:1, a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Essa graça é tão poderosa, irmãos, que ela é comparada ao poder de Deus quando milagrosamente Ele ressuscita um morto. E esse foi um dos milagres que Jesus Cristo fez na sua época. E nós podemos lembrar lá de João capítulo 11, onde ele ressuscita um morto por nome Lázaro, a quem fazia parte do ciclo da sua amizade, e esse homem já havia 4 dias sepultado. E Jesus Cristo, simplesmente com o poder da sua palavra, chama Lázaro para fora, e ele ressuscita dentre os mortos. A graça de Deus, salvando o pecador, por Paulo em Efésios capítulo 1, é comparado a isso. E isso, irmão, só Deus pode fazer. Só Deus pode ressuscitar alguém que está fisicamente morto. Alguém que está dentro da sepultura. E a verdade espiritual é a mesma coisa. Só Deus pode redimir um pecador, porque ele está morto nos seus delitos e pecado. E quem está morto nos seus delitos e pecados está sem vida espiritual. Está debaixo da ira de Deus. Está longe da graça de Deus. Está realmente morto nos seus delitos e pecados. E vai continuar assim. E a graça poderosa de Deus, miraculosa de Deus, vem sobre esse morto em delito e pecado. E Deus concede vida em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, irmãos, a fonte realmente dessa graça é unicamente esse nosso Deus Todo-Poderoso. Essa graça, ela se fez real, verdadeira, unicamente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que essa graça produz, irmãos, é a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, que Deus maravilhoso nós temos. Que Deus extraordinário nós temos. Eu não sei se isso traz conforto e consolação ao seu coração, mas o meu desejo é que isso realmente produza conforto e consolação no seu coração. Há muitas coisas realmente nesse mundo, irmãos, que estamos passíveis ao desespero. Nós podemos imaginar o desespero de muitas pessoas perdendo tudo.
perdendo todos os seus bens, perdendo toda realmente a sua casa, que anos e anos trabalhou com muito ardor, com muita luta para conseguir, mas perdeu tudo. Mas perdeu tudo. Irmãos, só algo que realmente pode trazer consolo eterno aos nossos corações, e que devemos firmar, irmãos, toda a nossa confiança é na graça desse Deus maravilhoso. Nada pode tirar essa graça de Deus de nós. Uma vez que Deus nos concede a sua graça redentora e salvadora, não tem como perder essa graça de Deus. Não há nada de calamidade nesse mundo que sobrevenha sobre a nossa vida e nem mesmo a morte, que possa realmente tirar essa graça de Deus de nós. Então, Deus tem algo extraordinário, maravilhoso para conceder ao pecador, de forma que traga grande consolo à sua alma, independente das circunstâncias desse mundo, de que ele pode perder tudo nesse mundo, mas não perderá a sua redenção, a sua salvação, que graciosamente ele recebeu por meio da fé no Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, nesse mundo em que vivemos, nós estamos passivos a perder tudo. As tragédias. Não desejamos, mas é a realidade desse mundo. Espero que ninguém passe por isso, mas é a realidade desse mundo. Estamos passivos, irmãos, por questões diversas, por circunstâncias diversas. Perdemos tudo nesse mundo. Mas há algo que Deus nos garante, nos concede, pela sua maravilhosa graça. Pela sua graça. Eu não tenho como pagar por isso. Eu não tenho como merecer isso. Mas Deus livremente, graciosamente nos concede em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos angustiados, ficamos até sem dormir, ficamos realmente confusos e desesperados, porque muitas vezes estamos tão ligados às circunstâncias aqui da terra. E quando essas coisas vão, nós entramos em desespero. E nós precisamos focar para aquilo que realmente é eterno, que Deus tem nos dado como garantia, e de que nós não vamos perder. Nós podemos, irmãos, hoje estar bem de saúde. Podemos dizer, como as pessoas falam, hoje eu estou vendendo saúde. É apenas uma expressão, não tem como vender saúde. A pessoa quer dizer que está bem de saúde, não está enfrentando nenhum problema de saúde, mas amanhã pode estar debilitado, pode estar realmente necessitando de saúde. E já vem o outro sentido, eu estou comprando saúde, eu preciso de saúde. E isso pode tirar a paz da pessoa, pode tirar o consolo, a satisfação da pessoa, sem dúvida. Mas se essa pessoa, irmão, tivesse ficado a sua confiança, o seu deleite eterno, a sua satisfação eterna, somente na sua condição boa de saúde, somente na sua condição financeira, ou nas circunstâncias desse mundo, ou nos bens que ela possui, a Bíblia diz que essa pessoa é um miserável. Miserável. Paulo em Romanos capítulo 15, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que se a nossa vida, irmão, se limitar apenas às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes do mundo. E é verdade. Paulo diz que se a nossa vida se limitar apenas às coisas carnais, apenas às coisas materiais desse mundo, nós somos os mais miseráveis sobre a face da terra. E por isso nós precisamos urgentemente buscar consolo naquilo que de fato consola por toda a eternidade. E que vai consolar por toda a eternidade. Que é a graça redentora e salvadora de Deus. E que essa graça pode vir enchente, pode vir seca, pode vir enfermidade, ou até mesmo a morte. Não perderemos. Porque a graça redentora e eterna desse Deus maravilhoso. Mas, em segundo ponto aqui, fala da paz da parte de Deus Pai. Ele diz graça e paz
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não somente graça, mas também paz. E na mesma ideia, irmãos, quero seguir a questão da graça e da paz aqui do nosso maravilhoso Deus. Paulo deixa bem claro que tanto a fonte da graça como a fonte da paz vem desse Deus maravilhoso. Deus é que dá essa paz que nós queremos conhecer um pouco mais aqui dentro da palavra de Deus. Agora é notável que tanto graça e paz estão ligadas uma coisa à outra, né? Não são separadas. Onde há graça salvadora, a paz de Deus. Onde há essa paz de Deus, há essa graça salvadora do nosso maravilhoso Deus. E a Bíblia deixa bem claro que essa paz de Deus, ela é diferente da paz que nós queremos encontrar no mundo. É claro que no nosso cotidiano, no nosso conceito, ter paz é você não passar por problema. Ter paz é você não estar doente. Ter paz é você não ter problemas financeiros. Ter paz é você não ter nada que está angustiando o seu coração. Nós nos limitamos às circunstâncias desse mundo. E nossa paz está limitada e está relacionada às circunstâncias desse mundo. Se você encontra uma pessoa que está doente e você diz, você está em paz, ela vai dizer, não, eu estou enfermo, eu não estou em paz. Se você vê uma pessoa enfrentando algum problema de relacionamento, ou um problema, perda de emprego, ou um problema qualquer, ela vai dizer que não está em paz. Se você vê pessoas enfrentando outras circunstâncias, ou passando por limitações e necessidades, ela vai dizer que não está em paz. E ela vai demonstrar isso, que não está em paz mesmo. Mas que paz Paulo está falando aqui ao coração? É aquela paz, irmãos, que mesmo diante da circunstância, a pessoa sente o refrigério da alma do Espírito Santo. A pessoa sente o consolo de Deus. A pessoa não se desespera. E a pessoa continua esperando em Deus. É a pessoa realmente que está na enfermidade, ou mesmo no leito da morte, mas ela sente a sua alma está descansada em Deus. E tem esperança em Deus. É alma que realmente está, é uma vida que está em circunstâncias diferentes, mas não se desespera, não se angustia, não entra em aflições, não perde a sua fé, não se desvia do Senhor, mas continua calma, serena, esperando nesse Deus maravilhoso. A Bíblia diz em Romanos 16 e 20 que essa graça que essa paz é poderosa. Ela é poderosa. E somente essa paz de Deus, irmãos, para trazer no coração de uma pessoa que está em aflição, calma, tranquilidade, não se desesperar. Romanos 16 e 20 diz, a paz de Deus, ela nos guarda. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, Filipenses 4, 7. Quando você está em angústia, sua mente não para. Você fica atormentado na sua mente. Não é só o coração, é a sua mente que não descansa. É a sua mente que não para. É a sua mente que não encontra sossego. Você não consegue conectar as ideias. Você não consegue raciocinar direito. E Paulo está dizendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que não podemos explicar, é ela que vai guardar o nosso coração, mas também a nossa mente. Quando você não tem paz, o seu coração está em aflição, está em angústia. O seu coração se desespera. O seu coração fica atormentado. Mas a paz que Deus concede me traz tanto refrigério à mente como ao coração do pecador. Em Romanos 16 e 20, sim, aí sim, Deus vai dizer que a paz, irmãos, que vai esmagar debaixo dos pés do Senhor Satanás e o diabo. Nesse mundo nós enfrentamos aflições advinda de Satanás, que são as tentações. E tentação não traz angústia, tentação traz desespero,
Você passar por tentação não é fácil. É algo realmente, mas Deus diz que é essa paz de Deus que vai esmagar debaixo dos seus pés, né? O próprio tentador, que é o próprio Satanás. Em Filipenses 4:9 diz que a paz de Deus, irmãos, ela está conosco. Paulo diz: porque também aprendeste, recebeste, ouviste de mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Não é somente a paz no sentido da palavra em si, mas Paulo está dizendo que a própria paz vai estar conosco. E assim, irmãos, como a graça de Deus encarnou na pessoa de Cristo Jesus, a paz de Deus também encarnou na pessoa de Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 14, no nascimento do Senhor Jesus Cristo, os irmãos sabem da história, diz que uma milícia de anjos estavam cantando, estavam dando glórias a Deus. E o que eles diziam nisso? Ele diz: a glória de Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. No nascimento de Cristo Jesus, não está dizendo em paz de Deus na terra aos homens, se referindo a o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor. Em Isaías 9,6 diz que Cristo é o príncipe da paz. E Jesus Cristo disse que a minha paz vos dou, em João, não vos dou como o mundo a dá. Então há uma paz que o mundo oferece, que é uma paz mentirosa, que é uma paz escravizadora, que é uma paz passageira. Mas a paz de Deus está personificada, está encarnada na própria pessoa do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Cristo prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação do século. E você crê em Cristo Jesus? E se você crê em Cristo Jesus, Cristo está em ti, Cristo mora no teu coração. Cristo habita em ti. Cristo, Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, Ele é a tua paz. É esse Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A própria paz de Deus, Cristo Jesus, em nossos corações. E o que essa paz produz, irmãos? Simples e fácil, a reconciliação com Deus. É a única paz que nos reconcilia com Deus. A Bíblia diz que por conta dos nossos pecados estamos em inimizade contra Deus. Estamos separados de Deus. Não somente Deus é o nosso inimigo, mas também nós somos inimigos de Deus. Mas quem vem reconciliar com Deus? Cristo Jesus. A paz encarnada de Deus nos vem reconciliar em Cristo Jesus. E por meio de Cristo Jesus, da sua morte e da fé em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Nós estamos em paz com Deus. Nós estamos agora em um relacionamento de amizade, de intimidade com Deus, e não de intriga e inimizade com Deus. E não queira ser inimigo de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que a única coisa é cair na mão de um Deus vivo. A ira de Deus se revela contra toda impiedade dos filhos dos homens. Mas nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Nós estamos agora reconciliados com o nosso maravilhoso Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que nenhuma condenação há mais, irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados por mediante a fé, temos paz com Deus. Você foi justificado por Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com o nosso maravilhoso Deus. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não peça sobre nós mais a ira de Deus e a condenação por causa dos nossos pecados, porque nós estamos reconciliados com Deus. Porque aquele que é o príncipe da paz, ele é a nossa paz. Ele nos reconciliou com esse Deus Todo-Poderoso. João 14, versículo 27, irmãos, Jesus Cristo diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Está entendendo a promessa de Cristo Jesus aqui? E às vezes a minha pergunta é: por que meu coração fica perturbado? Porque eu fico temeroso. E a minha pergunta é: ou eu não entendi a paz de Cristo, ou eu não tenho a paz de Cristo. Essa é a realidade. Porque Jesus diz: a minha paz vos dou. E não é a paz do mundo que ele dá, é a paz de Cristo. Não é aquela paz momentânea dos álcools e da bebida, que a pessoa está angustiada com os problemas, vai tomar uma para esquecer os problemas. E aí enche a cara, e por algum momento ela esquece realmente dos problemas. Mas vem a ressaca e o problema não foi embora. Não é aquela paz momentânea das drogas, não é aquela paz momentânea dos pecados sexuais assim. O que Cristo está prometendo realmente é a sua paz, é a paz de Deus, de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus misericordioso, de um Deus todo-poderoso. E a minha pergunta diante de Deus é: Senhor, misericórdia de mim, por que eu não sinto essa paz? Porque Cristo não pode mentir, porque Ele é Deus, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que nos engane. E Cristo diz: a minha paz mudou, e Ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. E nesse mesmo texto, capítulo de João, capítulo 14, ele diz: crede em mim, crede também em Deus, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu já tinha dito para vocês. Mas eu vou preparar um lugar e vou voltar. E quando eu voltar, preparei vocês, para que onde eu esteja, vós também estejam comigo. Mas o que ele promete, essa paz, é para agora, não é para a redenção eterna, para a glória eterna. Ele está declarando agora: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, para se contentar com Deus, para ter satisfação com Deus, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da paz de Deus. Quem tem a graça de Deus no coração, quem tem a paz de Cristo no coração, vai encontrar realmente o contentamento e a satisfação no coração desse Deus todo-poderoso. Precisamos orar. Precisamos realmente buscar o Senhor. Precisamos clamar a Deus para que nos dê compreensão da sua graça, da sua paz, que Ele promete na sua palavra, na Sagrada Escritura. Se ainda não temos alguma angústia no coração, temos alguma dificuldade de entender essa verdade, precisamos ser bem sinceros com Deus. Precisamos buscar o Senhor, clamar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Preciso da tua graça. Preciso da tua paz. Não quero simplesmente graça e paz em palavras. Eu sei que ela é real. Eu sei que o Senhor é fonte de toda graça. Eu sei que essa graça e essa paz, ela se tornou real na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sei o que essa graça produz, que é vida eterna, Senhor. E eu quero sentir a paz da redenção da salvação. A segurança da minha salvação eterna. Mas eu quero sentir também, Senhor Deus, no meu coração, na minha mente, a paz de Cristo Jesus. Em meio às angústias e tribulações dessa vida, Pai, Deus Pai. Eu preciso da tua misericórdia e graça. Irmãos, que Deus fale no nosso coração, que Deus multiplique as suas bênçãos e que Deus nos faça crescer na sua graça e na sua maravilhosa paz. Vamos orar. Privilégio, Pai, estar diante da tua palavra. Privilégio maravilhoso, Pai, conhecermos a tua graça e a tua maravilhosa paz. Que não encontramos nesse mundo, Senhor Deus, nos prazeres dessa vida, nos nossos governantes, na nossa própria situação financeira, na nossa condição de saúde, maravilhoso Pai, nos nossos empreendimentos. Não vamos encontrar essa graça, essa paz em nada, Senhor Deus, daquilo que fazemos e daquilo que os homens fazem e oferecem nesse mundo. Não vamos encontrar, Senhor Deus, essa graça e paz na nossa religiosidade. Maravilhoso Pai, só o Senhor tem essa graça redentora e essa paz, Senhor Deus, para nos conceder. E eu suplico, Senhor Deus, nos ajude em nossa limitação,
em nossa pequena fé, maravilhoso Pai, em nossas limitações. E, maravilhoso Pai, estamos muito firmados nas circunstâncias aqui do nosso dia a dia, da nossa vida. Está, Senhor Deus, talvez confiando muito em nós mesmos, nas circunstâncias desse mundo. E aí, maravilhoso Pai, somos pegos de surpresa e caímos, Senhor Deus, em desespero e angústia. Maravilhoso Pai, ajuda-nos a olhar para Cristo, olharmos para o alto, a entesourar, Senhor Deus, para a eternidade e não para esse mundo. Ajuda-nos, ó maravilhoso Pai, a descobrirmos o verdadeiro contentamento que há, Senhor Deus, em Ti, em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Em Deus, ó maravilhoso Pai, eu suplico, Senhor Deus, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua paz. Em nome de Jesus, suplico e agradeço. Amém. Louvado seja o Senhor.